Pessoal, bom dia para vocês. Hoje eu resolvi fazer um pouquinho diferente nossa aula. Eu resolvi gravar porque eu estava vendo que pelo Teams estava ficando um pouco mais complicado por conta de conexão. Às vezes a gente estava explicando, a conexão caía no fio da meada, né, bem no meio do caminho, tá? Então eu resolvi mudar o método, tá? E nós vamos continuar ainda falando sobre o futebol americano aqui no Brasil agora, tá? De uma maneira um pouco mais aprofundada. Tá? Então eu vou explicar de que maneira que ele surgiu aqui no Brasil, tá? Os times de futebol americano que existe aqui, os campeonatos que existem, tá? E vocês sabem que eu expliquei na aula passada que o futebol americano era derivado do rugby. Na verdade, até a bola é parecida, tá? A diferença da bola de rugby é que ela é um pouco mais arredondada. Já a bola de futebol americano, como você tem que fazer vários lançamentos, ela é um pouquinho menor e mais bicudinha, assim, tá? Mais para dar direção na bola. O futebol americano, ele foi um esporte que cresceu muito aqui no Brasil devido às transmissões dos jogos, tá? Da NFL. Lembra que eu falei que a NFL é a liga de futebol americano lá dos Estados Unidos? E no início, esses jogos eram transmitidos pela TV Tupi, tá? A extinta TV Tupi. Lá na década de 1960, 1969, a TV Tupi transmitia esses jogos para os americanos que viviam aqui no Brasil, tá? E na verdade não era uma transmissão ao vivo, tá? Eles pegavam a gravação da rede de TV CBS lá dos Estados Unidos, tá? E um fato curioso que o narrador da época, o Walter Silva, ele pedia ajuda aos telespectadores, tá? Que conheciam o esporte, tá? Ou seja, os americanos que moravam aqui, ele sempre pedia ajuda para esse pessoal, porque ele não conhecia as regras. E assim que foi extinta a TV Tupi, o futebol americano ele passou a ser transmitido na década de 80 na rede Bandeirantes, tá? Pelo Luciano do Vale. E somente entre 1994 e 98 que os jogos eles foram transmitidos ao vivo. Desde então era só gravação, tá? Foi transmitido somente ao vivo em 1994 até 98 ele foi transmitido ao vivo. Antigamente era só gravação. Como vocês viram, o futebol americano ele tem muitos anos aqui no Brasil, tá? E ele é praticado desde a década de 80, tá? Antigamente eles praticavam nas praias do Rio de Janeiro, tá? E ele somente foi praticado da maneira tradicional mesmo em 2008, tá? Que é no formato lá no campo de grama, com todos os equipamentos, capacete, tá? Aqueles protetores, aquela roupa especial, tá? E o nosso primeiro torneio que teve, que foi feito aqui no Brasil, foi feito em 2009, que era o torneio chamado de torneio Touchdown. Tá? Ele continha 8 equipes nesse torneio. E o primeiro campeão foi o Fluminense Imperadores. Tá? Vocês vão ver que tem outros times aí. Parece que não, mas o Brasil tem muito time de futebol americano. Desses times, por ordem ali de quem ganhou, quem venceu a disputa do torneio Touchdown, vou citar ali, ó. O primeiro a ganhar o torneio, então, como eu havia falado, foi o Fluminense Imperadores, tá? Aí na sequência, quem ganhou foi o Vila Velha Tritões, tá? Que venceu uma partida em cima do Vasco da Gama, conhecido como Vasco da Gama Patriotas. E em 2011 e 2012, adivinha quem foi o campeão? Ah lá, ele mesmo. Tá? O campeão foi o Corinthians Steamrollers. Tá? O Timão tem também no futebol americano. Em 2014, tá? Em 2013, o campeão foi o Jaraguá Breaker. Tá? Esse símbolozinho aí que é do time Jaraguá Breaker, da cidade de Jaraguá. Em 2014, aí sim, foi a vez do Vasco da Gama. Lembra lá, o Vasco da Gama, os Patriotas. E em 2015, quem venceu foi um time da cidade lá de Santa Catarina, uma cidade da cidade de Timbó, tá? Timbó Rex. Eles foram campeões em 2015. Então, pessoal, isso aí foi um pouquinho da história do torneio Touchdown, tá? E assim, enquanto tinha o torneio Touchdown, também surgia a Liga Brasileira de Futebol Americano, tá? Isso lá no ano de 2010,
tá? Com os times que saíram da primeira edição do torneio Touchdown. Eram 8 times, os 8 times abandonaram o torneio Touchdown e fundaram a Liga Brasileira de Futebol Americano, tá? E em 2011, a liga teve seu nome mudado, tá? Para Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. E depois também em 2015 ele passou a se chamar Superliga Nacional e no ano seguinte houve a união entre o torneio Touchdown e o Campeonato Brasileiro, tá? E a nossa final também, assim como lá nos Estados Unidos, na NFL, tá? Como lá tem o Super Bowl, nós temos aqui o Brasil Ball, tá? Com a unificação, o Brasil ele teve mais times participando e a Liga Brasileira ela passou a ter 2 divisões, tá? Então a primeira divisão é a Superliga, tá? Que tem 30 equipes. E a segunda divisão é a Liga Nacional, que tem 31 equipes. Ou seja, aqui no Brasil tem muito mais equipes do que lá nos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos são 32 equipes disputando a NFL, aqui no Brasil, a nossa Liga Brasileira, são 61 equipes, tá? Então, daqueles times que eu citei para vocês, eu vou falar mais alguns principais aqui, além do Corinthians e tal. Então tem o Curitiba Crocodiles, tá? Que é o time lá de Curitiba. Tem o Timão, né? Que é o Corinthians Steamrollers. E para variar também tem o Palmeiras, tem o Palmeiras Locomotives, tá? E tem o Cuiabá Arsenal, que foi o primeiro campeão da Liga Brasileira, tá? E lá de João Pessoa, tá? Vocês estão vendo que tem no Brasil todo time de futebol americano. Em João Pessoa tem os Spectros. E aqui pertinho de nós também tem o Ribeirão Challenger, tá? Esses são os times, tem muito mais. Se vocês fizerem a pesquisa depois que eu vou falar para vocês fazerem, vocês vão achar muito mais times de futebol americano no Brasil. Ou seja, tem muito mais do que nos Estados Unidos, tá? Então, a pesquisa que eu vou pedir para vocês agora, pessoal, é sobre a história, uma historinha, tá? Uma breve história do futebol americano aqui no Brasil. Vocês vão falar como surgiu, faz baseado nesse vídeo que eu estou postando para vocês, que dá certinho. Então, vocês vão falar como surgiu, quais são as equipes, tá? Quais foram os campeonatos que tiveram aqui, quais foram os campeões. Faz meio baseado em cima disso que vai dar certinho, tá? E, gente, detalhe, toda vez que vocês fizerem alguma atividade, por favor, coloca nome e série na atividade, senão depois eu fico perdido. Vocês não sabem o tanto que eu sofri para identificar vocês, quem tinha feito, de que série vocês eram, eu me perdi completamente. Então, coloca nome e série, por favor. Então, gente, é isso aí que eu tinha para passar para vocês, tá? Foi um videozinho curtinho, mais para dar uma base para a pesquisa. Depois vocês fazem a pesquisa e me entreguem, tá? E lembrando, nome sério, por favor, tá? Então, qualquer dúvida, eu vou ficar online aqui ainda. Então, vocês mandam pergunta para mim. Assim que eu vejo a pergunta, se eu demorar um pouquinho, porque eu estou respondendo a alguma outra pessoa, mas eu respondo, tá? Qualquer hora eu estou respondendo, tá? Como eu falei para vocês, o Teams está instalado no meu celular, então qualquer momento eu estou recebendo mensagem de vocês. Perfeito? Então, até mais e um bom dia para vocês.